será uma jornada muito louca, tá? A gente vai começar agora a campanha com pouquíssimo dinheiro. Volto a repetir, é muito pouco dinheiro quando comparado com os demais. Você imagina que a partir da meia-noite a campanha do Flávio e do Lula vai poder gastar acho que mais de 10 milhões de reais por dia. Já parou pra pensar que é nesse nível? Todo dia, porque vão ser mais ou menos uns 45 dias de campanha, certo, Riso? Certo. Não, eles vão poder gastar tranquilamente uns 10 milhões de reais por dia. E eu não estou falando dinheiro por fora. É assim, todo dia, toma 10, tá. 10 milhões de reais por dia. Eu não estou falando de dinheiro roubado, eu não estou falando de caixa 2. É uma competição absolutamente insana. Se vocês me mandarem 10 mil reais, o pessoal tá botando a grana, hein? Um em cima da outra. É 10 milhões de reais por dia. A campanha do Caiado, é que o Kassab não acredita na campanha do Caiado. O Kassab, ele acredita na campanha do Lula. Aliás, né, vou aqui fazer um desagravo aqui ao Caiado, é um adversário. Dito isso, é um cara que foi humilhado publicamente pelo partido ao qual faz parte, igual o Zema também foi humilhado publicamente pelo Partido Novo, tantas vezes, né, o que o PSD, o que o Kassab fez agora com o Caiado, por mais que ele tente disfarçar, não se desfaz o que ele disse, né, num evento privado ele disse basicamente que o Centrão, isso, vamos ser sinceros, inclui o partido dele, vai apoiar o Lula e que o Lula vai ganhar a eleição. Assim, uma das coisas mais motivacionais que eu já vi um vice fazer. Isso é uma das coisas, assim, assustadoras. Só no último mês o meu canal gerou mais de 2,4 milhões de visualizações. E isso me garantiu uma receita estimada acima dos 14 mil reais, divulgando as ideias do MBL e da missão. E se você tem vontade de criar o seu próprio canal de cortes, é só clicar no primeiro link da descrição, ou no QR Code que tá aparecendo aqui no meio da sua tela agora. E o Caiado não é um sujeito ruim. Então o que foi feito com ele ali é muito errado, é muito feio. O Caiado tá tendo que agora ficar dizendo que não é petista porque o Kassab fez isso com ele. Triste. Claramente o Caiado não é um sujeito petista, não é isso. Você pode fazer outras críticas ao Caiado, definitivamente dizer que ele é petista não é uma delas. Então, que coisa horrenda. Mas no fundo, o Centrão é isso. No fundo, um cara como o Kassab já está com seus candidatos ao governo, nos seus estados, todos prontos para apoiar, se não estão no Nordeste, o Lula, e do meio para baixo, qualquer outra coisa. Já eles estão me apoiando, deixa a gente crescer mais na pesquisa, já tá o PSD do Kassab me apoiando. Assim, saibam disso, não é uma profecia, isso é apenas análise. Tá? Há uma coisa muito bizarra que tá acontecendo no ar, né, que é o chão de espírito do tempo, em que tudo aquilo que a gente nega tá falhando. Você dizer que você vai montar um partido político do Centrão e que esse partido político do Centrão vai mudar alguma coisa na política brasileira, isso é ridículo. Isso é ridículo. Imaginar que o petismo tem algo a apresentar além de uma candidatura que não sabe nem se explicar. A candidatura do Lula não tem o que dizer por aí. Eles não tem, não, o Lula é candidato porque ninguém sabe dizer. Com a Base 44, uma simples frase se transforma em seu site. Página por página. Pronto para o seu negócio. Conecte o que quiser. Pagamentos, sincronize calendários e pronto. As notificações não param. Vendas, agendamentos, o tipo de barulho que todo mundo gosta. Edite literalmente tudo. Adicione bibliotecas de animação, dê mais vida ao seu site, do início ao fim. Cada clique pode ser rastreado, cada ação visível para você. Registre seu domínio e aí é oficialmente seu. E conforme você cresce, o seu site cresce junto. Crie o que quiser. Base 44. A Ju anda estranha desde que começamos a usar a Monday.com. Acho que é a síndrome do impostor. O que é estranho, porque ela é a melhor gerente de marketing da equipe. Minha teoria é o Monday Sidekick. Deixou a vida dela super fácil. É só pedir que ele monte o painel dos sonhos, plano de campanha, fluxo criativo, resultados e pronto, tá feito. Eu falei, olha Ju, isso é bom. Com o Monday Sidekick você tem mais tempo para estratégia em vez de ficar resolvendo o dia a dia. Tá subindo de nível. Agora que eu também uso o Monday Sidekick pra tudo, eu super entendo ela. É incrível. Vai na sua, Sidekick. Me avisa se algo der errado. Faça um teste grátis na Monday.com, a melhor plataforma de IA para o trabalho em equipe. O Lula não tem como explicar um governo tão ruim como esse. O Lula, ele quer ganhar por WO. Ele imagina que as pessoas não vão ligar para as eleições, ele não vai pro debate, não tem nenhum tipo de polarização com ele. E aí vem o Flávio, que hoje postou, né? Eu tive o desprazer de abrir o Twitter e ver uma montagem do GTA, do Flávio de sunga branca. Porque talvez ele queira atrair agora o público gay, porque agora o novo marqueteiro deve ter falado, acho que é isso. É essa imagem aí, vejam só, tá na tela aí. Ele é muito engraçado. Cara, Flávio não é engraçado. Você poderia ser engraçado se você fosse uma pessoa honesta e decente e tivesse rido de si próprio. Não é o caso, cara. Você é um ladrão, Flávio. Você não é nada além de um bandido. Você não é nada alguém de algum sujeito envolvido em todos os escândalos de corrupção possíveis. O seu melhor amigo, o Willer Tomás, estava lá na foto do famoso surubão do INSS, o piscinão do INSS, em que as pessoas pegam participação em escândalo, anos de cadeia, caso pegos, claro,
e herpes genital naquela piscina. O Willer Tomás, seu melhor amigo, estava ali, com a turma do careca do INSS, que inclui o Everton Rocha. O Everton Rocha, do PDT do Maranhão, primeiro citado no escândalo do INSS, e vice-líder do governo Lula, tá ali, com o teu amigo, o Willer, que tem um escrito. Só pra lembrar um negócio, o Willer Tomás, que indicou uma mulher, não sei se é Larissa, Letícia pra montar uma sociedade de escritório com o Flávio. Letícia é irmão do sujeito, não sei se chama Alexandre, irmão do sujeito. Esse sujeito é sócio do careca do INSS, que opera com o Everton Rocha, que é amigo do Willer Tomás. Mas vamos dizer pra vocês que petismo e bolsonarismo são assim, os dois são direita e esquerda, é polarização. Não tem polarização nenhuma, tem participação comum nos mesmos escândalos, são todos um bando de bandidos. São apenas bandidos. Eles nunca vão conseguir explicar, porque assim, os escândalos unem eles. Lula recebeu no Palácio o nosso grande herói nacional, Daniel Vorcaro. O Lula recebeu ele. E o Flávio também encontrou mais de uma vez o senhor Daniel Vorcaro e recebeu donações vultuosas, multimilionárias. Daniel Vorcaro é um sujeito que é investigado em todos os casos por fazer tráfico de influência. Ele dá dinheiro para as pessoas em troca de influência, em troca de usar autoridades públicas para que elas façam favores para ele. Para todo mundo, ele comprava, obtendo, né, uma ação que lhe beneficiasse. Pro Flávio Bolsonaro, não. Era apenas um investimento num filme, que não terá retorno, né? O investimento sem retorno tem nome, chama-se doação. E quando você doa pra um cara que é um senador da república, uma quantidade colossal de dinheiro dessa, espera-se, numa república tão corrompida, que esse senador faça algo em troca. Assim como esperam que o Xandão faça algo em troca do contrato que tem com a esposa dele, ou que o Lewandowski faça algo em troca do contrato que teve com ele, ou que todos os outros que receberam grandes contratos, Guido Mantega, façam algo em troca. A turma do Flávio diz o seguinte: o único que não fez nada em troca pro Vorcaro foi o Flávio. O Xandão fez, o Lula fez. Conversa mole, né? Todos fizeram porque estão todos no mesmo escândalo de corrupção. Aí essa turma, a turma do Vorcaro e o escândalo do INSS, estão avisando pra vocês, ó, segundo turno é Lula e Flávio. Ou seja, segundo turno é Vorcaro e INSS. O segundo turno, se for entre Lula e Flávio Bolsonaro, é um segundo turno que pode ser feito em Trancoso, na casa de praia do Vorcaro. Por que o Vorcaro não banca o segundo turno? Se vocês não quiserem algo de novo, se vocês não quiserem a mim no segundo turno, basta mandar uma graninha e você vai pagar através de impostos, assim como a galera teve que pagar pelo Fundo Garantidor de Crédito os gastos absurdos do senhor Vorcaro. Você vai pagar uma graninha e você organiza o debate do segundo turno, que não haverá, vai ser apenas essa turma tomando uísque, lá em Trancoso, e resolve isso. Bota o Vorcaro de mediador, bota o careca do INSS, manda o Willer Tomás sacar um dinheiro pra todo mundo, e eles vão lá pra Trancoso e faz o segundo turno. É o segundo turno da corrupção. Aí bolsonaristas vão brigar muito. É isso aí, lá em Trancoso, o Flávio Bolsonaro conseguiu beijar mais prostitutas do que o Lula. E o Lula vai falar, não, eu não tô broxa, porque eu tô fazendo os exercícios de perna. É isso, o jogo se tornou isso. E vão querer jurar que eles são muito diferentes. Que se um ganhar vai virar fascismo, e se o outro ganhar, nós vamos virar comunistas. Mentira. Em ambos os casos, estamos no escândalo do INSS com o roubo de aposentado ou do escândalo do Daniel Vorcaro. É isso, meus amigos. É uma galera muito cínica, uma gente muito baixa, uma gente muito vazia. É, acima de tudo, uma gente muito burra. Eu me lembro, né, de uma época em que nós, antipetistas, gostávamos de falar que petistas eram burros, né? O eleitor do PT era burro. Né? Ah, olha só, ele volta num cachaceiro analfabeto, né? Meus amigos, mal a gente sabia o que ia se tornar o campo da direita, né? Eu não sei dizer hoje se quem vota pior é antipetista ou antibolsonarista. O petista e o antipetista estão escolhendo candidatos dos mais retardados ao redor do Brasil. Candidatos baixos, candidatos que não têm vontade de estudar, candidatos que não têm leitura, candidatos que não se aprofundam sobre nenhum assunto. Sabe? Ninguém. E assim, infelizmente, eu vou incluir aqui meus concorrentes, que não são o Lula e o Flávio. Ninguém tem vontade de estudar, ninguém tem proposta. Todo mundo quer repetir platitudes pra essa eleição. É uma eleição vazia de tudo. É uma eleição burra. Se vocês acompanharem, pra muita gente, a sabatina que teve comigo no Brasil Paralelo e na Globo News foi tipo, né? Nossa, o que foi aquilo? Porque assim, pela primeira vez, a turma do Brasil Paralelo e a turma da Globo News teve a chance de estudar o programa de alguém pra fazer pergunta. Imagina isso. Os caras pegaram um livro e tiveram que... Pô, não gostei aqui. Ó, aqui essa questão da lei da imprensa. Pô, não gostei. Ó, aqui ó, tá faltando isso. Eles puderam ser críticas. Algumas críticas até interessantes. A da lei da imprensa, que o Brasil Paralelo fez uma crítica que não estava clara a redação. Uma boa crítica ao nosso projeto. Uma boa crítica. E aí você pode criticar, ó. Pega aqui, ó, livro amarelo. Deixa eu pegar essa página aqui. Né, produtividade pela cidadania. Nova agenda de produtividade e reforma do assistencialismo. A pessoa olhando aqui. Olha só. Os caras têm propostas aqui e tal. Isso é muito novo. É muito novo. E aí você começa a perceber que ao produzir uma campanha que qualifica o debate, os próprios agentes midiáticos se qualificam. Olha que legal. Você viu a melhor versão do Brasil Paralelo me entrevistando. Assim como você viu a melhor versão da Globo News também me entrevistando. Com a Uninter, você chega lá. Biomedicina, medicina veterinária e muito mais. A partir de R$ 269 por mês. Tem aula... É esse o ponto. E esse é o ponto que a gente tem que se orgulhar. A gente, nesse instante, já está elevando o nível do jogo. O sarrafo está subindo. Agora, o eleitor vai ter que fazer a mesmíssima... É o Vorcaro Flávio? Eu não sei, isso aqui foi uma geração por IA, não sei do que se trata, mas enfim, mandaram aqui... Assim, essa foto é muito nojenta, cara.
Olha essa hora da noite, meu, tem família em casa assistindo uma versão do Flávio do Sunga Branca. Que coisa nojenta, cara. Serião, cara. Nós elevamos o nível do debate e o Rafael Rizzo já, assim, o soterrou, né? Parabéns. Estávamos aqui, livro amarelo, lei de responsa. Flávio Bolsonaro de sunga branca sendo encoxado pelo Vorcaro em Trancoso. Lembre-se que o lulismo também foi pra Trancoso, né? Lembre-se de todas as degustações de uísque que rolaram na gringa. Lembre-se das casas compradas pelas pessoas envolvidas no escândalo do INSS. Lembre-se sempre, meus amigos, né? Porque eu tenho que evocar pra vocês o ódiozinho no coração. Lembre-se sempre do modo de vida das pessoas que te roubaram nos últimos anos. Lembre-se sempre das autoridades políticas brasileiras comemorando, né? E do judiciário. Eu quero as Suíças. Eu quero as Suíças. Né? Eu respondi agora, eu dei uma entrevista pra uma jornalista da The Economist e ela tava indignada que ela ouviu o áudio do Arthur, né? O ano é 2026, 4 anos depois, ela ainda está indignada. Ela nem brasileira muito menos ucraniana. Ela está indignada agora. Falou, mas ele ainda estava no escritório de vocês, né? E você vai dizer algo sobre o Tour de Blonde? Eu tinha 24 anos quando eu, como um cara solteiro, de maneira absolutamente republicana, visitei amigos em outros países. E saiu com uma garota aqui, outra ali. Eu falei pra você, aqui as pessoas saem no carnaval, maior pegação. Eu como... né? Infelizmente, veja só, parte da imprensa fica mais indignada com coisas listas e se esquecem agora das gringas contratadas pelo Vorcaro para comprar apoio, e nas casos eram garotas de programa, para comprar o apoio dos nossos parlamentares, ministros do Supremo e gente do tipo, né? Este é um país absolutamente bizarro. E lembre-se então das Suíças que o Alcolumbre estava tentando se divertir, lembre-se então dos presidentes do partido, do PP, do Ciro Nogueira, da turma do União Brasil, lembre-se dos petistas que se refastelavam com bolsonaristas, lembre-se do piscinão do INSS, lembre-se de tudo isso. Porque quando agora, até o fim do ano, a tua vida se tornar ainda mais cara, a sua vida se tornar ainda mais inviável, você tem que lembrar que algumas pessoas estão vivendo como se não houvesse amanhã, vivendo numa alegria, multimilionárias. Tem gente multimilionária às tuas custas. E essas pessoas estão se encontrando, como o Lula encontrou o Alexandre e o Alcolumbre, pra combinar o game da impunidade. Porque é isso que eles estão fazendo agora. Eles estão combinando como terminar tudo em pizza, como não é nada. E pra acontecer isso, eles precisam só de uma coisa. Eles precisam que você, brasileiro, desista. Esta é uma eleição construída na desistência. O PT, a gente vai fazer aqui, né? O Brasil, ele veio com essa porcaria de Constituição em 88, uma Constituição muito ruim, idealizada por gente muito corrupta, que construiu ela para que certos setores, especialmente o judiciário, pudessem mamar, políticos pudessem mandar e a gente obedecer e ser assaltado. Esse foi o modelo da Constituição de 88. Foi um desenho muito tosco que acabou com a capacidade de investimento do Estado, nos legou dívida, pobreza e perda de espaço junto ao mundo desenvolvido. É isso, o Brasil foi se tornando um país cada vez mais irrelevante. A Constituição de 88 tirou tudo de você. Você é o Betinha e não restou nada pra você, brasileiro. A Constituição de 88 fez com que você não tivesse nada. Hoje você tá aí, todo tosco, assistindo esse louco aqui ao vivo. Não é isso que te restou? E ainda o louco é a salvação. Pois bem, a Constituição de 88 veio com a eleição em seguida de 89. Desesperados pra voltar pra presidente, todo mundo saiu candidato. Do Maluf ao Mário Covas, do Caiado ao Lula, do Brizola ao Fernando Collor. Todo mundo ali, do Enéas a, sei lá, o Roberto Freire. Tava todo mundo no game, todo mundo concorreu. O PT tentou mobilizar todas as pessoas de maneira desesperada. Foi uma eleição de mobilização do PT. Derrotaram o Brizola no primeiro turno, enfrentaram o Collor e perderam pro Collor. O Collor não resistiu, caiu. Em 94 tivemos uma eleição do Fernando Henrique com o legado do Plano Real, derrotando o Lula no primeiro turno. Lula tentou de tudo, perdeu no primeiro turno, sabotando o Plano Real. Em 98, o PT monta uma eleição baseada no ódio e na sabotagem, pedindo impeachment, sabotando toda a tentativa de reforma. Mesmo assim, Fernando Henrique vence. O PT continuou com a campanha pedindo impeachment do Fernando Henrique, tentando destruir o Brasil de todas as maneiras possíveis, se mobilizando. Até que chega em 2002, há um cansaço de material no Fernando Henrique Cardoso, Lula vence. Lula vence, não tinha base, vem o escândalo do Mensalão em que eles começam a comprar a base do parlamento para administrar o Brasil. A oposição era fraca, Fernando Henrique, que tinha a faca e o queijo na mão para organizar o impeachment do Lula, disse, não, vamos deixar o Lula sangrar, não vai acontecer nada, impeachment é complicado. O Lula avisou que ia colocar os movimentos sociais na rua. Vamos lembrar, anos depois o PT colocou seus movimentos sociais na rua, isso não significa porcaria nenhuma. É um bando de vagabundo. E mesmo assim, o que o Lula queria dizer sobre colocar o movimento social na rua? Ele ia dar um golpe de Estado? Isso foi discutido. Eu estava na faculdade de Direito naquela época, os anos eram de 2004 para 2005, especialmente no 2005, e a discussão era, ele vai botar o movimento social na rua. Nossa, estávamos então sob ameaça do Lula. Pois bem, Lula vence a eleição de 2006, comprando a população com Bolsa Família e vivendo um clima ali já de otimismo por conta do boom das commodities. Vem a eleição de 2010, que é a eleição mais morta da história. O candidato de oposição, que era o José Serra, aquele insuportável do José Serra, ele resolve fazer uma eleição em que ele dizia assim, olha, eu sou um melhor sucessor para o Lula do que a Dilma, que era a candidata do Lula. E ele resolve montar uma favela cenográfica para mostrar que ele era um favelado, o José Serra, e assim derrotar a Dilma, que era a candidata do Lula. Naturalmente, o eleitor do Lula falou, vou votar na candidata do Lula. E o José Serra ficou na sua favela cenográfica e perdeu a eleição. Eleição completamente morta e despolitizada. Foi já uma eleição em que o PT queria esfriar os ânimos. Esfria os ânimos.
Vem 2014, o PT também trabalhava para esfriar os ânimos, porém vieram as manifestações de 2013, em que nós surgimos, o Movimento Brasil Livre já começa a reunir as pessoas, foi quando eu conheci o Pedro Deirô, quando eu e meu irmão, a gente começa a se mudar para São Paulo novamente, larga os negócios que a gente tocava, e aí em 2014, com o MBL na rua, Dilma vence a eleição, nós convocamos a primeira manifestação e a queda dela começa ali, no dia seguinte é a sua vitória. Veja só, como nós estamos já na história do Brasil, né? Numa vitória improvável para muita gente do petismo, porque já tinha a Operação Lava Jato, a gente surge. Em 2015 já organizamos as maiores manifestações da história do Brasil, a Lava Jato começa a comer esse esquema corrupto por dentro. Em 2016 Dilma cai, vem Temer pro poder. Para quem está procurando emprego ou contratando, não tem ferramenta melhor que o Meu Emprego, porque eu uso inteligência artificial para cruzar os dados. O Meu Emprego é a melhor plataforma de contratações porque é a mais rápida. Você não precisa nem de currículo. Resolve tudo pelo WhatsApp. É por isso que toda empresa está usando eles, desde a padaria da esquina até as maiores multinacionais, porque é muito ágil. Surge Jair Bolsonaro como um fenômeno. As pessoas, em 2018, elegem um Jair Bolsonaro que foi esfaqueado no processo. Lula lança Haddad. Haddad encosta em Bolsonaro no final da campanha. E o Brasil começa a viver o antipetismo. Depois de anos sendo conduzido por um PSDB que tinha nojo da classe média, o antipetismo, ele se torna, vamos dizer, um grupo conduzido por idiotas, que são os bolsonaristas que governaram o Brasil sem ter a menor ideia do que estavam fazendo. Ficavam tentando imitar idiotices dos Estados Unidos, macaqueando redes sociais americanas, veio a pandemia com o Covid e ficaram falando todo tipo de besteira, mandando as pessoas tomar remédio que não funcionava, sabotando a vacinação. Depois, hoje em dia eles estão agora, tá discutindo, não, essa vacina aqui, não sei o que, essa vacina ali, isso vai te dar miocardite. Mentira, a coisa que mais dava miocardite era justamente o Covid. A vacina que acabava com o Covid, que, vamos ser sinceros, a vacina que erradicou o Covid, ela também diminuiu muita chance de você ter a miocardite, porque a miocardite era gerada pelo próprio vírus. Mas essas coisas são discutidas até hoje, porque o bolsonarista fica sempre preso nas suas maluquices. Essas pessoas nos tornaram reféns, porque antigamente ao menos a gente podia lutar via antipetismo. Agora nem isso. Boa parte dos nossos pais e avós se tornaram reféns. O bolsonarismo e o petismo foram para uma eleição de atrito em 22, de briga muito pesada, e o petismo vence, com o apoio do sistema. Bolsonaro é preso nos anos seguintes, e a gente, que ficou olhando e lutando, se organiza, monta um partido político, e vai agora para uma eleição em que o PT tenta usar a sua estratégia clássica. A estratégia que eles usaram em 2010... A estratégia que foi usada em 2006, em 2010, tentaram em 14, mas não deu, que é a estratégia de esfriar o jogo. O PT vai para uma estratégia de esfriamento. Vamos esfriar o jogo, que nós temos um inimigo que nós vencemos no segundo turno, que é o Flávio Bolsonaro. E nós temos como única hipótese, única escolha, esquentar o jogo. A nós cabe esquentar os brasileiros, tornar os brasileiros indignados, mobilizar primeiro a população mais jovem, a população mais instruída, depois seus irmãos, seus pais, suas irmãs, suas mães, e todos juntos, irmanados, procurarmos um caminho diferente deste lixo que nós estamos vivendo. Nós precisamos esquentar o Brasil. Se a eleição ficar fria, você pode ter certeza, aquele segundo turno que eu falei lá em Trancoso, tocado pelo Bolsonaro e pelo Lula, vai acontecer. Então vai depender, se o brasileiro quiser se alienar e ficar falando, vai ficar tudo igual, vai ficar tudo igual. Na verdade, não muito igual, vai piorar, mas vai piorar naquela velocidade, não é que vai piorar tudo de uma vez. A derrota brasileira é aquela derrota lenta, é igual ao desempenho nosso em Copa do Mundo. Toda a Copa tá um pouquinho pior. Então é sempre assim, é uma lenta decadência. E a lenta decadência nós estamos acompanhando em tudo. Então nossas cidades lentamente estão ficando mais favelizadas, a gente está ficando lentamente cada vez mais pobre, a gente está ficando lentamente cada vez mais burro, a gente está ficando lentamente cada vez mais irrelevante, a gente vai estar ficando lentamente cada vez mais alienado, a gente está ficando lentamente cada vez mais endividado. É uma morte lenta, aquele sapo que você vai cozinhando na água, né? É aquela morte, essa morte. Quando você percebeu, você já tá destruído. Você já tá morando mal, comendo mal. Você tá com, vamos dizer, uma vida ao teu redor completamente perdida. Você não percebeu que isso aconteceu. Porque a ideia de cozinhar o sapo, ela começa com água fria e vai esquentando lentamente, é que você não perceba. É que a sua desgraça aconteça e você não seja nem capaz de raciocinar como eu cheguei até aqui. Isso evita, inclusive, a indignação, porque não tem um susto. E não houve o susto até agora. E a ideia é que não haja o susto. A ideia é se apropriar de tudo que é teu, especialmente teus sonhos, o teu futuro, lentamente. Essa é a ideia. Essa é a ideia do petismo, do bolsonarismo e do centrão. E como esses caras, a gente pode dar o nome de sistema, nós podemos dizer que somos sim o antissistema, e a única candidatura antissistema é a nossa, porque é a única candidatura que tenta romper isso aí. É a única candidatura que monta um livro
com um plano pra romper com isso aí. Isso aqui é um plano pra romper com o sistema. Tá tudo aqui. O crime organizado faz parte do sistema? Faz. Vamos romper com isso. Olha, a lógica de funcionamento dos municípios brasileiros que dá origem ao que a gente chama de centrão, ela é o que a gente chama de sistema? Vamos mexer com isso. A gente entra em todos os detalhes em como enfrentar o tal do sistema, que vai desde os gastos públicos, vai desde a cultura de compra de voto, desde a cultura da compra da população através do assistencialismo barato. Isso aqui é um manual de como destruir o sistema. E esses caras são o sistema. Lula e Flávio Bolsonaro são o sistema. Os partidos Centrão, o Kassab, PP, União, são o sistema. Eles são. E o sistema, ele precisa, veja só, essa é a lógica dele, ele precisa lentamente se apropriar daquilo que é seu. Porque parasitas eles são. O parasita, né, assim, ele não consegue usar muito bem o hospedeiro, se ele já mata o hospedeiro rápido. A ideia é o hospedeiro nem perceber. Só que eles são parasitas sofisticados. Existem alguns tipos de fungo que se apropriam de formigas e determinados animais. Eles tomam o cérebro daquele animal e aí ele começa a conduzir aquele animal. Aquele animal fica andando ali, até uma hora que eclode ali, o fungo sai pela cabeça. É um negócio horroroso. Eu tenho o péssimo hábito de ficar vendo essas coisas que existem no reino animal. E é muito feio isso. Então, é isto. Sinta-se como esse animal. A pessoa que o bolsonarismo ou o petismo tomou a cabeça é justamente essa. Não é que eles comem a cabeça, eles guiam, eles fazem a pessoa, o bicho, ó, tem umas fotos, né? E o bicho fica andando, assim, ele fica andando, né, morto ali e tal. É muito feio o que acontece. Só que pense nos seus pais e avós que estão perdidos na ideia do bolsonarismo e do petismo. Eles tornaram esse bicho. Um bicho que já não decide o próprio caminho, o bicho que é guiado pelo parasita. O parasita te guiar na pior das situações. O parasita te encaminhar ali pro destino em glória é a pior das situações. Mas é isso que está acontecendo. Esse é um país muito estranho, muito triste, muito feio que você vive. Nós somos a única resposta séria para isso tudo. Você, apenas você, criando seu app. Na Base 44. Descreva a sua ideia e ela se torna real. Um pensamento leva a outro. Passo a passo. Tudo vai tomando forma. Quando precisar das ferramentas, é só incluir. Um clique e pronto. Eleve o nível. Crie de uma maneira mais inteligente, mais poderosa. Estilo é importante, então deixe com a sua cara. Grande ou pequeno. A próxima ideia chegou às 2 da manhã? Sempre acontece. Continue criando. Você vai acabar pensando, espera, fui eu mesmo que fiz isso? E você sabe que foi. Base 44. Crie do seu jeito. Sete vezes Unifique. A Unifique foi eleita a melhor internet fixa do sul do Brasil na pesquisa da Anatel, pelo 7º ano consecutivo. Uma conquista que fica ainda mais especial porque vem de quem mais entende de internet, você. Afinal, é no seu dia a dia que a nossa conexão acontece. Uma conexão... A única resposta. E nós somos os únicos que fizeram todos os sacrifícios possíveis e imagináveis para que a gente tivesse um caminho. A gente, eu posso repetir, a gente iniciou aquilo que chama de direito, a gente convocou as manifestações, a gente liderou o impeachment da Dilma Rousseff, vimos a apropriação disso por parte dos bandidos da direita bolsonarista, da direita brasileira, e mesmo diante de tudo isso, mesmo se tornando oposição a esses caras, mesmo a oposição sendo cancelada, atacado, tendo família destruída, mesmo vendo o Arthur quando soltou o seu áudio, pode dizer de tudo, o áudio dele era errado, mas ele caiu porque era um grande parlamentar, um grande fiscalizador, mesmo passando por tudo isso, a gente se manteve de pé. E a gente ajudou a inspirar um grupo de pessoas, porque no começo era bem pequenininho, eram 300 pessoas que assistiam a nossa live à noite, o MBL News, quem diria, o MBL News. Aquilo lá foi, eu faço uma pequena comparação, talvez ela soe piegas, mas é o seguinte, ali o MBL News era o Dom Pelágio e os asturianos que resistiram aos mouros, ali na Batalha de Covadonga, com uma tropa muito pequena. Os mouros tinham tomado toda a Península Ibérica, só restou aquele lugar ao norte, nas Astúrias, na Espanha, e é um grupo muito pequeno de visigodos resistem. Aquela resistência foi tão importante, que os mouros desistiram, não tentaram tomar o resto, foram lá para tentar tomar a França, perderam a batalha em Poitiers, e aquele grupo ao norte da Península Ibérica ele vai resistindo, aumentando de tamanho, tocando suas primeiras incursões, invadindo o território mouro, retomam, depois de alguns anos, surge Portugal, depois surge aquilo que a gente chama de Espanha, e Portugal e Espanha conquistam as Américas, e hoje nós estamos aqui. Então você só está aqui porque um grupo muito pequeno e diminuto de alguns cavaleiros visigóticos, veja só a loucura, ali naquela época se negou a seguir a manada, porque sabe o que aconteceu? A manada dos nobres visigóticos ali na Península Ibérica aceitou se juntar aos mouros. Muitos se islamizaram, os mouros já saíram casando com a nobreza visigótica, formaram uma elite ali, e o pessoal se conformou e se adaptou. Surgiram os moçárabes, surgiu todo mundo ali na Península Ibérica. Pois bem, aquele pequeno grupo do Pelágio falou, não,
E depois de muito tempo, depois de séculos, eles venceram e nós estamos aqui hoje. Nós somos os filhos diretos, absolutamente diretos desses caras, tá? Então, nunca negue a incrível capacidade teimosa de um grupo de pessoas em resistir ao efeito manada e resistir à força maior. A tropa lá de Israel, dos judeus, resistiram aos romanos em Massada. Ali eles caíram, morreram, mas a ideia ficou no ar. Os 300 lá em Esparta se sacrificaram, morreram para que os atenienses juntaram a liga dos gregos e vencessem os persas. Eu citei agora o exemplo dessa nobreza visigótica que deu origem a todos nós hoje. E nosso pequeno grupo do Movimento Brasil Livre inspirou um grupo muito pequeno de pessoas a falar, olha, realmente eu acho que dá pra ser de direita, ou dá pra ser antipetista, sem ter que apoiar, sei lá, tomar cloroquina, ou hoje tomar detergente P. Talvez dê pra ser isso, só que hoje nós não somos mais aquele grupo tão pequeno. Nós já estamos invadindo o território deles. Nós já estamos construindo o nosso império. E a beleza disso tudo é que isso que nós estamos construindo vai mudar o destino do nosso país. Vai fazer com que o nosso país seja um país dos mais brilhantes, dos mais criativos, dos mais respeitados no mundo. Olha o potencial que nós temos. Olha o potencial colossal. E volto a colocar, foi aquele pequeno grupo de pessoas que resistiu, que ousou resistir. Um grupo muito pequeno. Você podia, na época, contar nos dedos. Você podia fazer um cadastro das 300 pessoas que nos assistiam. Você podia cadastrar os 80, 100 doadores que nós tínhamos por mês. Nós não éramos mais nada, enquanto eles eram tudo. Enquanto o Bolsonaro carregava milhões, tanto em dinheiro quanto em apoiadores. Eles, no auge da sua força, não conseguiram montar um partido político. Nós, muito distante do nosso auge, montamos. Veja só a beleza. Nós hoje somos muito mais poderosos do que nós jamais fomos no momento de criação do partido. Imagina se tentássemos criar o partido hoje. Gostou desse corte? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos. Você sabe que chamam ele de Lilás da Morte, né?